Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o professor de Economia, João Carlos Gomes, que vai dar dicas para você de como cuidar bem do seu bolso. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o professor de Economia, João Carlos Gomes. Olá, professor, um grande prazer recebê-lo novamente. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, com o pessoal do Jornal da Orla e da TV da Orla, para a gente poder conversar sobre economia, né? Bem, professor, ano eleitoral, a situação da economia brasileira está complicada, estamos vivendo um período de dificuldades, inflação em alta, ritmo de crescimento em queda. O que podemos esperar até o final do ano e principalmente a partir do ano que vem? Então, eu imagino, pelo quadro em que a economia brasileira vem se desenvolvendo, do ponto de vista político, é de se esperar que neste ano de 2014 não haja grandes impactos na economia, principalmente sob o ponto de vista do nível de emprego, que é a variável mais importante política para os políticos tentarem ganhar as eleições. Quer dizer, preservar o nível de emprego nesse instante é a variável-chave. Nesse sentido, se estará desenvolvendo modelos econômicos que garantam a atual situação de aparente estabilidade para que o eleitor vá à urna sem grandes impactos. Me parece isso neste momento, né? Bem, mas isso significa, professor, que a partir do próximo ano, ou seja, em 2015, ganhe situação ou ganhe oposição, vem um tarifaço aí, principalmente no setor de energia elétrica e combustível? Sem dúvida nenhuma. Há um fato importante para se entender na economia brasileira, sem eu procurar ser acadêmico, mas conversar da forma mais simples, é o seguinte: é de que o governo brasileiro, nos últimos 2 anos, vem desenvolvendo um modelo econômico de elevar o consumo interno como uma alternativa de elevar a produção e elevar o nível de emprego e colocar o país em crescimento. Pois bem, para isso acontecer, o governo precisou reduzir preços de forma indireta. O que fez? Reduziu algumas tarifas ou alguns impostos. Todo telespectador viu a dedução de impostos de linha branca dos automóveis e colocou o sistema para ser consumido. Esses subsídios, abre aspas, fecha aspas, que o governo colocou como uma alternativa de fazer o consumo se elevar, gerou impactos positivos. O emprego cresceu, o consumo se elevou, a qualidade de vida a classe C e D ascendeu no consumo dos bens que todos poderiam consumir e houve uma relativa prosperidade visível. Nesse ínterim, o governo criou subsídios para preservar o preço da gasolina e especialmente o preço da energia elétrica, que são serviços que impactam diretamente o orçamento das famílias. Agora, após a eleição, não há como manter represado esses preços tão defasados da realidade, principalmente a gasolina e a energia elétrica. Mas, professor, esse é o debate que nós vamos ter a oportunidade de ver entre governo e oposição durante a campanha eleitoral. Mas não é verdade também que quem disser a verdade, seja governo, seja oposição, do que pode vir, o que precisa ser feito em 2015, não perde a eleição? Perde. Razão pela qual nós vamos até o segundo turno da eleição com um discurso que tudo vai bem, tudo está calmo e não há por que se preocupar. Mas, na verdade, há, por trás de toda essa realidade, um saquinho de maldades que deve chegar a nós nos primeiros 15 dias de janeiro. E registre-se, esse saco de maldades que será aberto ou pelo atual governante ou por alguém da oposição, é necessário. E aí, essa questão é cruel, dura, mas real. Se o governo não ajustar o preço das tarifas desses bens, como energia elétrica e combustível, se o governo não fizer elevar a taxa de juros
para conter o consumo. Se ele não fizer esses ajustes, o problema que a economia virá será de maior pressão nos orçamentos das famílias e a vida se tornará mais dura. Você diria, mas não vai ficar duro com isto? Vai, mas é preciso se colocar, principalmente os preços da energia elétrica e da gasolina, a um patamar da realidade da economia brasileira. Está muito irreal. Os preços do combustível no mercado externo estão superiores aos do mercado interno. E isso está trazendo uma irrealidade na construção da formação de preços da economia brasileira. Vamos sofrer? Sim, porque se a gasolina subir e se a energia elétrica subir, nós teremos elevação de custos de transporte que vai bater indiretamente no preço do arroz, do feijão, da hortaliça e que vai chegar no nosso bolso. Outra variável importante é que quando os preços tendem a se elevar pelo impacto dos combustíveis da energia elétrica, os setores que, por exemplo, o setor de serviço, que é grande empregador, cuja formação do preço do serviço tem uma forte dose da participação da mão de obra, haverá necessariamente algum expurgo dessa mão de obra. E esse setor vai dar uma demonstração de elevar levemente a taxa de desemprego. Isso vai produzir na economia um impacto onde as famílias vão ter que rever seus orçamentos, não é? Bem, professor, tudo isso é efeito de uma causa que todos nós conhecemos. Entre governo e sai governo, todos os governos ao longo dos últimos anos gastaram mais do que arrecadaram. Ou seja, há uma falta de visão administrativa porque os acordos políticos, os políticos querem sempre ter a sua boquinha aqui, a sua boquinha ali, e acabam gastando mais do que o governo poderia gastar. Quando é que nós teremos um governo que vai colocar as finanças do país em dia, que vai realmente fazer as reformas que precisa o país, tributária, trabalhista? Quando é que isso vai acontecer? Então, se é que vai acontecer um dia. Pois é, isso que eu digo. Eu penso que estas reformas desejáveis, numa sociedade de herança colonial escravocrata, onde a classe econômica e a classe política não desenvolveu modelos de eficiência para um capitalismo de progresso, nós vamos levar muito tempo para passar por um processo que faça uma reforma tributária justa e que faça com que o governo gaste menos do que receba, não é? E como o Brasil é um país ainda onde o desenvolvimento econômico é desigual entre Norte, Nordeste e Sudeste, e como a estrutura política brasileira coloca em relações de peso nas decisões políticas igualdade entre o Acre e São Paulo, não há como nessa reforma tributária não se fazer uma reforma política para que os pesos daqueles que representam países mais densos economicamente possam politicamente ter voz também, não é? Bem, professor, o fato é, o que nós vamos ver nessa campanha eleitoral, mais uma vez, é o governo dizendo que está tudo bem, que as coisas não são tão ruins assim, que vai melhorar, e a oposição dizendo que não, que poderia ser feito melhor, mas ambos falseando a verdade, ou seja, ninguém, nem governo, nem oposição, dizendo que nós vamos ter que adotar medidas duríssimas em 2015. Eu acho que sim. Acho que a estratégia de argumentação, tanto da oposição como da situação, é colocar para o eleitor de que as mudanças, como reforma tributária e reforma política, são desejáveis, serão feitas sem colocar para a população quando será feita. Como se fossem indolores, né? Não, vai ter que tomar um remédio, aplicar uma injeção, mas não vai doer nada. Sem dúvida nenhuma, vai ser posto que serão feitas, que o governo tem profunda responsabilidade social em fazer esse país marchar com uma reforma tributária justa, que uma reforma política que acabe com a corrupção e que dê poderes equitativos aos diferentes políticos, será feito e o povo pode ficar tranquilo. Mas pode ser que seja em 2120, 2300. Isto não virá à tona. A mensagem positiva vai ser no plano das ideias, mas sem expressar o tempo que isso vai se concretizar. Ou seja, nós vamos ouvir mais lorotas da situação e da oposição. Agora, diante desse quadro, como o cidadão que está nos vendo, seja ele qualquer atividade que ele exerça, deve se preparar para um ano de dificuldades que certamente será 2015?
Olha, aqui eu coloco algumas questões que me parecem simples, o povo brasileiro já aprendeu, fáceis de solucionar. Primeira mensagem, mantenha-se financeiramente estruturado. Evitar dívidas. Não deixe a sua dívida total ultrapassar 30% da sua renda líquida. Procure endividar-se no limite de... Você ganha 1.000 de carnês de prestação, não passe de 300. Primeiro passo, porque se você tiver 70% do seu rendimento para suprir alimentação, saúde, aluguel, residência, você mantém seu padrão de vida que hoje está colocando. Este é um ponto. O outro ponto é rever posições de gastos que nós tivemos no período de abundância, quase que excessivos, e repensá-los junto com a família, né? Acho que a família conversando em rever valores em relação ao consumo que seja no plano do necessário e não do excedente, é uma posição desejável. Manter-se financeiramente estruturado, na linguagem econômica é manter-se líquido financeiramente, não endividar-se e repensar a sua estrutura de valores ligados ao consumo, tudo no plano do necessário e não do plano do possível, mas do necessário, não? Ou seja, teremos que apertar os cintos, o ano 2015 será difícil, mas o mundo não vai acabar. Não vai acabar, todos nós vamos ter a alegria de viver, porque é assim que se enfrenta os grandes momentos. E a gente pode tirar lições da diversidade, não é, professor? E, sem dúvida, e eu acho que o próprio povo brasileiro, quando aprendeu a lidar com o consumo e com o endividamento, já conhecem requisitos básicos de controlar isso e não se endividar mais. Já há um aprendizado que permite que o povo brasileiro enfrente situações difíceis de forma serena e cuidadosa. Eu tenho uma esperança que o vendaval que vem aí, nós temos bons guarda-chuvas para enfrentá-lo. Em resumo, o povo brasileiro tem se mostrado mais sábio que a classe política e a classe dirigente? Eu não tenho a menor dúvida. O povo brasileiro dá uma demonstração de total conhecimento de como se conduz uma vida, do ponto de vista econômico, razoavelmente inteligente para ter esperança de vida por muito tempo, não? Ok, professor. Muito obrigado pela entrevista. Foi realmente um grande prazer tê-lo recebido. Eu também fiquei muito feliz. Obrigado. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.